Olá, alunos do terceiro ano A. Hoje, sob a orientação da professora Simone Luz, a gente vai apresentar sobre o tema Nicolau Maquiavel. Começando então pela sua biografia. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, Itália, no dia 3 de maio de 1469 e morreu também em Florença, aos seus 58 anos, no dia 21 de junho de 1527. Maquiavel estava inserido no contexto do Renascimento italiano e viveu durante o governo de Lourenço de Médici. Seus pais, Bernardo Maquiavel e Bartolomea Nelli, eram de origem toscana. Seu pai era jurista e tesoureiro de uma província italiana e sua mãe, próxima à família nobre de Florença. Maquiavel era o terceiro dos 4 filhos do casal. Embora seus poucos recursos, Maquiavel sempre interessou pelos estudos. Estudou latim, ábaco e fundamentos da língua grega antiga. Os conceitos da antiguidade clássica influenciaram seu pensamento, principalmente o conceito de virtude e fortuna. Maquiavel tornou-se um importante historiador, diplomata, músico, filósofo e político italiano. Aos 29 anos de idade, Maquiavel entrou para a política com o cargo de secretário da Segunda Chancelaria, que era um dos órgãos auxiliares da senhoria encarregado das guerras e políticas internas, exercendo esse cargo durante pouco mais de 14 anos. Observou o comportamento de grandes nomes da época e retirou alguns postulados para sua obra. No ano de 1501, casou-se com Marieta de Liu de Courcy. Dessa relação, teve 6 filhos. Em 1512, com o fim da República, perdeu seu cargo. No ano seguinte, foi preso e torturado por conspirar contra a eliminação do cardeal Giovanni de Médici. Posteriormente, foi exilado, período no qual se dedicou a escrever suas principais obras. Após esse período, o Papa Leão X concedeu-lhe anistia e Maquiavel retornou a Florença. Em Florença, exerceu alguns cargos importantes, mas abaixo do seu cargo na segunda chancelaria. Por fim, sua morte em Florença, no ano de 1527, se deu devido a uma apendicite. Maquiavel morreu na nobreza e afastado do poder. Nicolau Maquiavel viveu na transição do século XV para o século XVI, período com diversas transformações radicais nas estruturas sociais. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a Idade Média acabará não há muito tempo, tendo ligação direta com a ascensão burguesa, o qual é crucial nas demais mudanças. As movimentações das cruzadas permitirão o surgimento de rotas comerciais e feiras, que possibilitarão o crescimento de uma classe média não nobre, mas que foi capaz de articular formações de estados nacionais e se colocar em uma nova economia mercantil. Analisando a Itália, agora reparamos que a força da Igreja na Península segurou os movimentos que surgiram pela Europa. Porém, outro se iniciou dentro da própria região, o Renascimento. A burguesia encontrou na mudança cultural a afirmação que precisava, retomando ideias esquecidas no último milênio, como o antropocentrismo e a razão, por meio do mecenato. Dessa forma, recuperaram-se valores clássicos que causaram desenvolvimento intelectual e entrará em choque com os valores medievais, enfraquecendo o poder religioso. Por mais que a sua principal obra, O Príncipe, tenha sido baseada em sistemas políticos autoritários e não republicanos, as ideias lá expostas por Maquiavel ainda não encontram lugar nos modelos políticos do dia de hoje e ajudam a moldar fatores comportantíssimos para os governos de sucesso, né? Um exemplo de ideia. Lá presente que se faz importante nos modelos atuais e o conceito de virtude usado por ele para descrever o conjunto de qualidades necessárias a um governante para que obtenha sucesso, sendo este ideal ainda valioso nos dias de hoje, para basear-nos quantos a quais as características devemos buscar para que tenhamos verdadeiros líderes em nosso governo. Também se retira de seu livro a ideia de um poder central, ou Estado central, né?
fator importante para o bom andamento da conjuratura política e segurança da população. Ideia que, mesmo sendo aplicada de diferentes formas no tempo que foi escrita, através da centralização do poder nas mãos de um soberano, e no período contemporâneo, onde é feita por meio de governo central eleito. Muitas ideias que Maquiavel apresenta ainda mantêm seu valor e são válidos nas formas de governo atuais, podendo ser livro de O Príncipe, ainda ser utilizado como base para as práticas políticas. Ética. A ética em Maquiavel se contrapõe à ética cristã, herdada por ele da Idade Média. Para a ética cristã, as atitudes dos governantes e os estados em si estavam subordinados a uma lei superior e à vida humana. Destinava-se à salvação da alma. Com Maquiavel, a finalidade das ações dos governantes passa a ser manutenção da pátria e o bem geral da comunidade. De forma que uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, não ser sob uma perspectiva histórica. Reside aí um ponto de crítica ao pensamento maquiavélico. O Estado pode praticar todo tipo de violência, seja aos seus cidadãos, seja a outros estados. Ao mesmo tempo, o julgamento posterior é uma atitude que parecia boa, pode mostrá-la má. Uma das obras de Maquiavel é Temido ou Amado, mas vale ser temido do que amado. Das máximas maquiavelianas, esta é a de longe mais citada de forma errônea. Tirada fora de contexto, temos um terrível conselho, algo que somente alguém imerso em profundo cinismo poderia proferir. Na realidade, temos algo muito mais sensato. Vale mais ser amado ou temido? O ideal é ser as duas coisas, mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro quando uma delas estiver em falta ser temido do que amado. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão, que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Isso não é uma afirmação simples, nem de ser escrita ou engolida. Nasce uma análise profunda e realista das condições humanas. Talvez exista um teor de dureza na obra de Maquiavel, mas inocente é quem acredita o mundo ser um antro de bondade. Sejamos bons, não há vergonha nisso, porém não tolos. Se for necessário estender a mão ao próximo, pois bem, faça-o. Tenha compaixão, porém se for necessário atacar, persuadir, mentir, seduzir, por uma boa causa, não deixa-o de fazer. Não é necessário se tornar um monstro, mas entender que eles existem e como agem podem te salvar de um futuro desastroso. Bem, explicando brevemente, o que Maquiavel concorda que é ser temido, do que amado. Bem, por que ser temido? Vou dar uma breve explicação. Bem, quando você teme alguém, quando você tem medo de alguém, você acaba se privando de magoá-la, porque você tem medo dela. E quando você ama alguém, independente do que ela faça durante ao percorrer da sua vida, quando ela errar, você vai acabar magoando ela, porque você não vai ter medo de falar para ela o que ela fez de errado, o que acaba prejudicando mais a pessoa que você ama do que a pessoa que você teme. Então é essa justamente o que Maquiavel concorda.